todo mundo, iniciando mais uma aula de filosofia por aqui, a nossa aula 22 aí da nossa última semana do curso de extensão de filosofia para o Enem. Hoje nós daremos seguimento à filosofia contemporânea, que é a filosofia que segue agora até o final do nosso curso, até a sexta-feira, né, nossas duas últimas aulas. E hoje nós vamos conhecer uma importante escola filosófica e dois pensadores pertencentes a esta escola filosófica, que é a escola de Frankfurt. Então, separem aí o material de estudos de vocês e vamos para nossa aula. Então, beleza. A escola de Frankfurt, ela era uma escola, né, que fazia parte, como se fosse um departamento da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Ela iniciou, né, os seus trabalhos, ela foi inaugurada em 1924, certo? Só que a gente chama esse período da inauguração da escola de Frankfurt de período entre guerras. Por quê? Porque em 1918 estava terminando, né, a Primeira Guerra Mundial e depois em 1939 a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial. Então a escola de Frankfurt, né, ela tá no meio aí desses dois momentos da nossa história. Ela tem origem judia. Então, vocês já podem imaginar o que aconteceu com a escola de Frankfurt. Então, ela foi perseguida pelo regime nazista, né? E os estudiosos dessa escola filosófica, consequentemente, foram perseguidos também pelo regime nazista. E aí, eles saíram, então, da Alemanha e essa escola foi para a Inglaterra e, posteriormente, se eu não estou enganada, para os Estados Unidos. Depois de muito tempo, ela voltou, né, a ser sediada na Alemanha. Mas enquanto existia o regime nazista, essa escola e os seus estudiosos foram perseguidos por esse regime. Eles eram críticos, os filósofos, então, que faziam parte da escola de Frankfurt, eles eram críticos do positivismo, então um positivismo clássico lá com Voltaire, né, até o positivismo de Comte, né, e também eles eram críticos ao marxismo clássico. Vejam bem, eles eram estudiosos do marxismo, mas eles não aderiam e não concordavam com o modelo marxista clássico, então que seria aquele modelo onde existiam organizações sindicais, partidos políticos, né? Então a escola de Frankfurt, ela, como eu falei para vocês, ela era uma escola de esquerda, tá? Ela era uma escola de esquerda e que tinha diretamente uma crítica à esquerda, né? Então era uma escola filosófica de esquerda criticando a esquerda. Então eles criticavam. Vamos pensar assim, ó. Eles tinham uma base marxista, tá? Então uma base marxista significa o quê? Um processo de lutas de classes, tá? Então pensem nessa base marxista dentro da escola de Frankfurt, mas sem concordar com os modelos clássicos do marxismo, organizações sindicais e partidos políticos. Ela estava mais ligada ao que acontecia dentro das universidades, tá? Então, ela estava mais ligada às universidades do que aos partidos políticos. Então, eles criticam diretamente a forma de governo marxista tradicional. Então, por exemplo, um modelo que vigora na União Soviética, por exemplo, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma crítica da esquerda,
vindo da esquerda, tá? Então, tá, eles criticam isso, eles criticam o nazismo, o classicismo, eles criticam o positivismo, eles criticam o marxismo clássico, eles estudam sobre o nazismo, né? E constroem as suas teorias e os seus estudos aí. Dentro dessa escola filosófica, existem muitos filósofos, até separei aqui alguns nomes para vocês, importantes dentro desse período, dentro dessa escola filosófica, mas aqui eu vou abordar dois deles, tá? Que é o Adorno e o Horkheimer. Esses dois filósofos, tanto o Adorno quanto o Horkheimer, eles têm uma obra que se chama Dialética do Esclarecimento. Eu vou ler aqui para vocês um trecho, ó. O esclarecimento é a necessidade que os seres humanos têm de dominar a natureza a seu favor. É a busca pelo conhecimento. Logo, o esclarecimento é totalitário, pois é utilizado como forma de dominação. Então, quando eles escrevem essa obra, como eu falei para vocês que eles são críticos ao nazismo, eles são críticos do classicismo, né, do modelo político marxista que vigorava na União Soviética, né, por exemplo, eles buscam dentro dos seus estudos e dentro dessa obra Dialética do Esclarecimento mostrar que as coisas não acontecem por acaso. Os homens, eles são racionais e buscam de forma racional as suas ações. Por exemplo, uma ideia que a gente tem errônea, né, de dizer que Hitler ele era um homem muito inteligente, mas não sei, existe uma força maligna em Hitler, por exemplo, para fazer tudo o que ele fez de barbaridades e coisas horríveis que a gente sabe, né, de exterminar. Enfim, a história que a gente conhece do nazismo. E eles falam que não, tá? Os homens, por natureza, né, os homens, eles utilizam a razão e desde sempre eles foram buscar os seus estudos lá nos romanos, nos gregos. Então, eles estudam desde lá da antiguidade, eles foram estudiosos de Platão. Existem trechos nessa obra onde eles, né, trazem Platão à tona e tal. Mas eles querem mostrar que as próprias pessoas, elas buscaram e realizaram racionalmente as suas ações. Então, Hitler, ele não foi dominado por algo mal e tal, não. Ele foi um homem que quis dominar ao seu bel prazer. Ele quis dominar utilizando a sua razão. Eles não estão justificando, tá? Eles estão trazendo a responsabilidade das ações para o próprio homem, tá? E eles dizem que o homem, por natureza, o homem desde sempre, ele tem essa necessidade e ele utiliza da dominação. Então, Hitler seria um exemplo disso, ó, um homem racional, inteligente, enfim, que utilizou do seu poder ao seu bel prazer e fez o que fez pelo seu bel prazer. E isso a gente pode trazer para o socialismo soviético também, né? Então, o que acontecia lá, acontecia porque uma pessoa e pessoas que culminavam, pessoas que compartilhavam do pensamento dessa outra pessoa que estava na liderança, concordaram de que aquilo ali era conveniente para eles, era o certo. Aí eles iam lá e faziam. Aconteceu isso também na Itália, né? O Mussolini. Mussolini utilizava o quê?
da violência extrema, ele usava da violência como um ato de dominação. Então, entendam, quando eles falam que a necessidade que os seres humanos têm de dominar a natureza a seu favor, a gente traz para esses líderes também. E eles eram estudiosos desses modelos de dominação, desses modelos de esses regimes que aconteciam em determinados períodos. Então, aqui essa obra é bem legal. Então, se vocês tiverem assim vontade de ler mais sobre essa obra, ela está disponível na internet, né, gratuitamente, para que vocês acessem, busquem e leiam. É uma obra muito legal. E aí eles falam para a gente também sobre uma outra questão, que é a indústria cultural. Essa é uma outra vertente da obra, tanto de Adorno quanto de Hockman, mas ela já vai por um outro viés, né, que é esse viés da indústria cultural, mas também trazendo para o capitalismo, né? Lembrem que eles têm uma base marxista, não uma base marxista clássica, mas eles têm uma base marxista. É uma escola de esquerda e eles buscam mostrar, né, que a arte também possui uma dominação e um viés capitalista, tá? Então aqui, ó, transformamos a cultura em uma grande indústria, onde o principal objetivo é atingir o grande público, se tornando uma cultura de massas e, enfim, lucrando com ela. E aí eles fazem crítica não só a esses dois filósofos, mas também o Benjamin, traz muito à tona essa questão da indústria cultural. E o que eles querem mostrar, né, quando eles explanam esse assunto aqui? Para mostrar que a arte ela perdeu a sua essência pura, natural, né? A arte ela passou a ser adaptada, a ser transformada para que seja melhor aceita e que hajam lucros. Então a gente pode, por exemplo, pensar em produções hollywoodianas, né? As produções hollywoodianas, elas não são feitas assim, um filme com um aspecto cultural, artístico massa e vamos lançar. Não, eles fazem toda uma pesquisa, eles atingem a quantidade de pessoas que precisam assistir a essa obra para que ela lucre o suficiente ou para que ela cubra os gastos da obra. As pessoas passaram a ser retratadas de forma com um padrão inalcançável, por exemplo. As obras passaram a ter aspectos inalcançáveis e irreais, tudo isso para trazer mais as pessoas, né, para consumir essa arte e para que se possa lucrar com essa arte, né? Assim como a indústria cultural, ela está relacionada também à política, né? Ao convencimento de um público, né? Essa indústria cultural, ela está relacionada também a campanhas políticas, ao próprio regime nazista. Então, o nazismo, eles utilizavam muito da indústria cultural para se promoverem, para atingirem um público maior, para um convencimento desse público, né? Então, além da dialética do esclarecimento, a gente trata aqui com esses filósofos também sobre a indústria cultural, né? Então é muito interessante a gente pensar o que a arte virou, né? A arte parou de ser algo estético, somente artístico e passou a ser também um meio de consumo e de lucro da sociedade, onde alcançando mais pessoas, mais se lucraria com essa
essas obras, com essa indústria cultural. Também sobre esse assunto existe a obra de Benjamin, ela tá também disponível gratuitamente para que vocês leiam. E eu acredito que essa questão da indústria cultural, que se vocês lerem mais sobre isso, entenderem mais sobre a indústria cultural, vai aumentar aí o repertório de vocês para a escrita da redação na hora do Enem, certo? Então era isso que eu queria falar para vocês nesse primeiro momento sobre a escola de Frankfurt e sobre esses pensadores que se destacaram aí na escola de Frankfurt, né? Então é isso. Agora a gente vai fazer questões. São questões bem simples, eu tenho certeza que vocês vão acertar assim, ó, de cara, mas para a gente fixar e entender um pouco melhor o que esses filósofos estavam falando pra gente, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui. Os meios de comunicação de massa são o oposto da obra de pensamento, que é a obra cultural, que leva a pensar, a ver, a refletir. As imagens publicitárias, televisivas e outras, em seu acúmulo acrítico, nos impedem de imaginar. Esta afirmação está em sintonia com os pensamentos ligados à letra A, escola natural, B, escola funcionalista, C, escola canadense, D, escola de Chicago e E, escola de Frankfurt. Pausem o vídeo e façam a questão. Tá, eu sei que vocês acertaram essa de cara, mas eu trouxe ela justamente pelo enunciado, tá? Para reforçar o que eu estava falando para vocês sobre a indústria cultural, ó. Os meios de comunicação de massa, então de um grande público, né, são o oposto da obra de pensamento, que é a obra cultural, que leva a pensar, a ver, a refletir, né? As imagens publicitárias, televisivas e outras em seu acúmulo acrítico nos impedem de imaginar. Esta afirmação está em sintonia, então, com os pensamentos da escola, letra E, né, de Frankfurt. Então, quando eles falam sobre o assunto da indústria cultural. Mais uma. A escola de Frankfurt foi um importante centro filosófico de pensamento das ciências sociais, surgido na Alemanha, nos anos 20. 3 dos seus principais representantes são, agora o problema, a pronúncia. Letra A, Horkheimer, Maffesoli e Adorno. B, Adorno, Benjamin e Horkheimer. C, Levi, Mauss e Habermas. D, Humberto Eco, Benjamin e Levi. E, Levi, Adorno e Habermas. Pausem o vídeo e tentem fazer a questão. Tá, vamos lá. Com o perdão da minha pronúncia, porque essas pessoas têm nomes muito difíceis, né? Mas aqui a resposta certa é a letra B. Só vocês devem ter acertado também, né? Porque a gente falou de Adorno, de Horkheimer, quando eu falei lá da dialética do esclarecimento, e depois a gente falou de Benjamin, quando a gente tratou da indústria cultural. Esses 3 filósofos, tá? Tanto Adorno quanto Horkheimer, eles fizeram parte da escola de Frankfurt. O Benjamin, os estudos dele foram trazidos para a escola de Frankfurt também. Então, esses 3 filósofos são da escola de Frankfurt, nós abordamos na aula de hoje e são bem importantes. Mais uma questão para a gente encerrar. A escola de Frankfurt é uma referência nos estudos da teoria crítica da comunicação. Sobre a escola de Frankfurt, marque a opção incorreta. Letra A. A teoria marxista está na base do pensamento dos teóricos da escola de Frankfurt. B. A indústria cultural é um dos principais conceitos propostos pelos teóricos da escola de Frankfurt. C.
Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Walter Benjamin são os principais pensadores da Escola de Frankfurt. D. O conceito de indústria cultural pode ser entendido como um processo social que transforma a cultura em bem de consumo. E. O centro de pesquisa, que reunia pensadores e estudiosos do campo das ciências sociais e filosofia, embora nomeado como Escola de Frankfurt, estava localizado nos Estados Unidos, berço das principais teorias da comunicação. Pausem o vídeo e tentem fazer a questão. Vamos lá. Letra A, sim, a teoria marxista, ela fazia parte, né? Ela era a base do pensamento dos teóricos da Escola de Frankfurt, mas lembrem que eles também eram críticos ao modelo do marxismo clássico, certo? B, a indústria cultural é um dos principais conceitos propostos pelos teóricos da escola. Sim, né? Já falamos sobre isso, eles tratavam da indústria cultural. Horkheimer, Adorno e Benjamin são da Escola de Frankfurt, e aquele outro ali, Marcuse, ele também é. Eu só não falei para vocês que ele era, mas ele é, tá? Esses todos são pensadores da Escola de Frankfurt. E o conceito de indústria cultural pode ser entendido como um processo social que transforma a cultura em bem de consumo. Sim, também, quando a gente falou ali sobre a indústria cultural, eu falei para vocês, né, que a cultura ela passa a ter um viés capitalista, né? Então a resposta incorreta aqui seria a letra E, né, que fala que o centro de pesquisa estava situado nos Estados Unidos, né? Mas não, o berço, né, onde a Escola de Frankfurt foi criada, foi na Alemanha, dentro da Universidade de Frankfurt, né? Era uma escola, era um departamento da universidade. Então, em 1924, foi criada a Escola de Frankfurt na Alemanha. Então, aqui a resposta correta é a letra E. Deu para entender um pouco sobre a Escola de Frankfurt e a base do pensamento deles? Espero que sim. Assistam os outros vídeos do curso, né? Importante. Curtam esse vídeo se vocês gostaram da aula, se inscrevam aqui no canal, né? Nosso curso está chegando ao fim, mais 2 aulinhas e terminamos o nosso curso e vocês receberão o certificado de vocês, certo? Foi muito bom estar aqui com vocês. Um beijo grande, se cuidem, bons estudos e tchau, tchau!